Bom dia a todos. Nós estamos começando essa aula. Será uma aula de resolução de problemas de Física 1, tanto da ideia do trabalho como do teorema do trabalho e energia cinética. Acho que agora ficou um pouco melhor, né? Então eu vou começar fazendo esse problema. Maria Clara, tu queres fazer aquele 1 de novo? Aí eu pulo ele. Então, Maria Clara fez em inglês, aí agora ela vai fazer em português, vai ser mamão com açúcar, né? Então, eu vou começar o problema 9, que foi um problema que a gente fez lá embaixo e que muita gente não ficou muito satisfeito com a solução, no sentido de que não achou que poderia ser feito assim, mas a ideia é a seguinte. Então, no problema 9, eu vou fazer aqui uma tradução simultânea, porque a minha lista está em inglês, mas ele diz o seguinte: a figura abaixo mostra a força exercida pela mola de um arco e flecha sobre a flecha e como ela varia quando a flecha é puxada por um determinado deslocamento. Assuma que a mesma força é exercida sobre a flecha quando ela move-se para frente, depois que o arco e flecha é solto. O deslocamento máximo é de 75 centímetros. Se o arco e flecha dispara uma flecha de 0,0250 kg no deslocamento máximo, qual é a velocidade da flecha quando ela sai do arco e flecha? Então, o gráfico ele é mais ou menos assim, né? Você vê uma força que inicialmente ela é igual a 0, ela cresce, passa por um máximo e depois, nessa região perto dos 75 centímetros, ela tem uma inversão aí e volta a subir um pouquinho. Vocês entendem que essa força faz sentido, né? Eu não sei se alguém aqui mexeu com arco e flecha, mas quando você vai puxando, parece que é muito forte, depois passa de um certo momento, você consegue puxar, parece que você precisa exercer uma força menor, né? Então esse é o deslocamento que você vai dar, daqui do 0 até aqui. Uma vez que está armado o arco, você solta e você quer saber o quanto que a flecha vai andar para frente. O que é que a gente tem que aplicar? Teorema do trabalho, energia cinética. Do lado da energia cinética, qual é a energia cinética inicial? 0. A flecha está parada lá no arco. Soltei o arco, na hora que acabar o deslocamento, todo o trabalho realizado pela força elástica vai se transformar em energia cinética. Isso vai dar o quê? mv, a velocidade final, que é o que a gente quer calcular, ok? Do lado de cá da equação, eu tenho o trabalho. Como é que eu calculo o trabalho? Num gráfico F versus X. A integral. Ou o que está debaixo da curva, a área debaixo da curva, né? Então eu tenho que calcular essa integral, que nada mais é do que a área embaixo dessa curva. Como é que eu calculo essa integral? Isso vai ser, o trabalho vai ser a integral desde o x0, x igual a 0, até o x final, que é o 0,75, de uma função de x dx. Essa é a integral que eu tenho que calcular. Eu sei essa função de x? Não. Vou ter que me virar nos 30 para arrumar essa função de x. Qual é a cara, mais ou menos, dessa função de x? O jeitão dela. Ele tem uma cara de uma parábola. Muito bem. Então, ó, eu vou vir por aqui com uma certa parábola. É exatamente uma parábola? Não. Quando passa aqui desse 75, ó, tem alguma coisa que dá errado aqui. Mas é bem parecido com uma parábola, né? Então, eu vou então começar com essa hipótese de que esse f de x é alguma parábola. Qual é a equação da parábola? ax ao quadrado mais bx mais c. Faz sentido eu colocar c aí? Não. Por quê? Passa pelo zero. Então essa minha parábola vai ser do tipo
x2 mais bx. O que eu preciso encontrar agora? A e B. Como é que eu encontro esse A e B? Ninguém tem alguma ideia? B igual a zero? Não, não pode. Aí, esse daí, Pedro, é um ponto. Então, deriva igual a zero, você sabe que esse ponto aqui, nesse valor aqui, que é aproximadamente 40 centímetros, não é isso? Esse ponto aqui vale 200. Então, derivando e igualando a zero, você vai encontrar o quê? Você sabe que essa derivada é igual a zero onde? Aqui, no x igual a 40. Então, esse é um ponto. Uma equação é f de x igual a 0,4, e aí cuidado com a unidade, né? Porque esse gráfico está em centímetro. F' de 0,4, de x igual a 0,4, isso é igual a zero. Mas eu tenho duas incógnitas. Para eu conseguir duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Qual é a próxima equação? Lucas? Pedro, você disse uma equação. Qual é a outra? Já tem outra aqui na cara, ó. A própria função no 200, no 40, você sabe quanto ela vale? 200. Então, a outra equação é o próprio f, não agora a derivada, o x no 0,4 vale 200 newtons. Certo? Está no gráfico. Então, você tira duas equações desse gráfico. Você teria, na verdade, três incógnitas, A, B, C. A primeira equação era que f de 0 é igual a zero. Né? Então, você já matou uma. Pronto, agora vamos escrever isso. Digam aí para mim. Primeira equação, derivada da função é igual a zero em 0,4. Quanto é que isso dá? Deriva ali. 2A, x que vale 0,4, mais B vezes 0,4, 40, igual a zero. Então, essa é a primeira equação. Segunda equação, quem pode me dizer ali? A 0,4 ao quadrado, B 0,4 igual a 200. Pronto. Então, agora eu tenho duas equações, duas incógnitas. Como é que eu posso resolver isso? Oi? Em cima ali no B, é só B. Muito obrigado, Rebeca. Bx, né? Bx, quando eu derivo, dá só B. Obrigado. Aí, como é que eu posso resolver esse sistema de equações? Isolo qualquer um da primeira equação e o B, por exemplo, e jogo na segunda, né? Então, da primeira equação, eu tenho que B é igual a quanto? Que dá quanto, Thaís? Menos 0,8 A. Então, esse aqui é o valor de B. Aí, agora, se eu colocar isso na segunda equação, vai ser o quê? Menos 0,8 A vezes 0,4 ao quadrado, menos 0,8 A vezes 0,4, isso é igual a 200. O B, desculpe, 0,4A fica lá, é só o B, né? Só no lugar do B eu coloco menos 0,8. 0,8A. Então, continua aqui. A 0,4 ao quadrado menos 0,8A vezes 0,4 igual a 200, ok? Quanto que dá 0,4 ao quadrado? 0,16A menos 0,4 vezes 0,8. 64 ou 32? 32A, isso é igual a 200. Quanto equivale a 32 menos 16? 16. Negativo 0,16. A é igual a 200.
A vai ser igual a menos, confira aí para mim, por favor, 1.250. Qual a unidade de A? Newton por unidade de A, por metro ao quadrado, né? Isso aqui é Newton, isso aqui tem que ser Newton. Se tem metro ao quadrado aqui, Newton por metro ao quadrado. Newton por metro ao quadrado. Aí agora, pega esse valor de A, substitui no valor de B. Menos 1.250 multiplicado por menos 0,8. Quanto é que dá aí, Thaís? Rapidamente de cabeça, 1.000 unidade Newton por metro, concorda? Newton por metro, né? Isso aqui tem que ser Newton. O que é que multiplicado por metro dá Newton? Newton por metro, ok? Beleza. Então, agora o que a gente tem? A gente tem a expressão da força. Como é que é a força? F de x igual a menos 1.250 x ao quadrado mais 1.000 x. Essa é a nossa força que atua no arco. Ela é do tipo força elástica? Ela não é só Kx, tem um termo x ao quadrado, tem um termo anarmônico. Ela tem o termo harmônico, Kx, e mais outro termo anarmônico. Olhando para o gráfico, faz sentido ter essa equação com essa parábola. Que uma coisa que faz sentido, Rebeca, que você está vendo aí? O A é negativo. Exatamente. O A é negativo e a concavidade está para baixo. Então, cuidado com essa história, porque às vezes é aquele sinal menos que escorregou. Você vai olhar uma parábola que está virada para cima, na verdade a parábola está virada para baixo. O que a gente precisa fazer agora que a gente tem a função f? Agora a gente precisa integrar. Então, essa integral vai ser de quanto até quanto? De 0 até 0,75. Então, o trabalho vai ser a integral de 0 até 0,75 de menos 1.250 x ao quadrado mais 1.000 x dx. Vocês sabem fazer essa integral? Esse é o tipo de integral que a gente vai resolver aqui, polinomial. Quanto é que dá essa integral? Dizendo tudo aí, menos 1.250 x ao cubo sobre 3 x ao quadrado sobre 2, isso variando de 0 até 0,75. Aí, em 0,75, quanto é que isso vale? Menos 1.250 vezes 0,75 ao cubo sobre 3. Menos, com menos vai dar mais, o valor no zero. Quanto é que é o valor no zero? Zero. E o outro termo? Mais 1.000, 0,75 ao quadrado sobre 2. Mais 1.000 vezes 0,75 ao quadrado sobre 2. Pergunta crítica aqui. Esse trabalho, essa soma, antes de você fazer, tem que dar positiva ou negativa? Olha para o que é igual. Trabalho igual a variação da energia cinética. Essa variação é positiva ou negativa? Positiva. Um número ao quadrado multiplicado por um número positivo dividido por 2 é positivo. Então, antes de fazer, já se prepare que daqui vai ter que sair um número positivo. Se sair um número negativo, o que aconteceu? Você errou, certo? Então, vamos lá. Tá com a calculadora posta aí, tá aí? Menos 175,78 mais 281,25. Então, ufa, isso daí vai dar um resultado positivo que vai dar quanto? 106,25. Obrigado. E qual é a unidade disso? Trabalho. Tem unidade de joules ou joules, de acordo com o seu francês, né? A minha deu 105,47.
105,47. Então, ok. Isso vai ser igual ao quê? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ok? Então, agora a gente vai pegar o valor que encontramos aqui. Trabalho, 105,47. Isso é igual a massa. Quanto é que é a massa em quilogramas? 0,025. Calcular a velocidade ao quadrado sobre 2. Velocidade vai ser igual a... Quem está com a calculadora posto? 105,47 vezes 2, dividido por 0,025, raiz quadrada disso. 91,8 metros por segundo. Ok? Então, esse é um exemplo excelente de trabalho de força variável, onde a força, a equação complexa da força, não foi dada para você gratuitamente, mas foi dada um gráfico e aí você tem que encontrar essa força a partir do gráfico. Ok? Alguma dúvida? Ok. Oi, gente. Agora a gente vai resolver a questão 1 da lista 7. E nessa questão, o que ele quer? Ele fala que tem uma caixa deslizando por uma velocidade escalar de 4,5 metros por segundo, horizontal, sobre uma superfície lisa, até que no ponto P, ela encontra uma superfície rugosa, ou seja, que ela não é lisa, então ela tem força de atrito. E ela vai começar, e esse coeficiente de atrito, da força de atrito, vai ser variável ao longo desse percurso. A partir do ponto P, ela tem um coeficiente de atrito igual a 0,1, e no ponto 12,5, que é o que ele dá na questão, 12,5 metros após o ponto P, é igual a 0,6, o coeficiente de atrito. Então, na letra A, o que ele quer? Ele pede para a gente usar o teorema trabalho-energia para poder encontrar qual é o alcance máximo da caixa, depois que ela passa do ponto P. Então, primeiro, o que a gente faz? Vamos primeiro fazer o desenho, para ficar mais fácil para a gente visualizar o que a gente tem que fazer nessa questão. Primeiro, a gente vai desenhar a superfície. Aí tem a caixa aqui. Ele fala que a velocidade inicial dela, escalar, é 4,5 metros por segundo no sistema internacional. E ele fala que a partir do ponto P, que eu vou assumir como ponto 0 metros, ele começa a ter uma superfície rugosa, então tem atrito. E aí esse coeficiente de atrito cinético, porque a caixa vai estar se movendo, não vai estar parada, é igual a 0,1. Uma grandeza adimensional, tá? Não tem medida. E depois, no ponto 12,5, que é o que ele diz na questão, após o ponto P, aqui, o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,6. Então, a gente pode notar que a força que a gente vai usar para poder calcular o trabalho é a força de atrito, porque é a força que está atuando aqui, realizando um trabalho ao longo desse percurso. E essa força é variável, porque a força de atrito, o que ela é? A força de atrito é o Φ é igual a μ, que é o coeficiente, vezes a normal. A normal é massa vezes a gravidade, nesse caso, e a μ vai variar. Se a μ varia, a força de atrito também varia. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer para poder encontrar essa força de atrito? É encontrar como ela vai variar ao longo desse percurso. E pela questão, ela também diz que esse coeficiente varia de uma forma linear. Então, se a gente fosse fazer um gráfico desse coeficiente, ele seria uma reta ascendente. Assim, ela não sai do zero porque o coeficiente inicial não é zero. Então, seria mais ou menos assim. Então, a gente tem que calcular a função desse gráfico. Qual que seria a função f? E como a gente pode ver, ela é linear, então o tipo dessa função, a cara dela é y igual a ax mais b, que é uma função do primeiro grau. E aí a gente tem dois pontos que o próprio exercício deu. Então a gente vai poder substituir esses dois pontos nessa equação e encontrar os parâmetros a e b. Substituindo esses pontos, a gente vai encontrar a equação da reta e fazendo um sistema, a gente pode subtrair uma equação da outra ou substituir também, pelo que vocês preferirem, né? A gente vai encontrar que o y vai ser o coeficiente, na verdade, coeficiente de atrito cinético, e o x vai ser a distância.
Então, o y, a gente vai encontrar que vai ser igual, vai ser assim, ó. Essa aqui vai ser a forma com que o coeficiente de atrito cinético da força de atrito varia ao longo desse percurso. Então, tendo isso, a gente viu que a força ela varia, né? Então, a gente vai ter que calcular o trabalho não usando o produto escalar, que é a forma mais intuitiva, né, que a gente tem. Quando a gente vê uma força e um deslocamento, a gente já quer usar o produto escalar. Mas a gente não pode usar isso. Por quê? Porque o produto escalar só é válido quando a força é constante e o deslocamento é retilíneo. Nesse caso, o deslocamento é retilíneo, então, seguindo essa ideia, daria para usar, porém, a força não. Então, como a força não é retilíneo, invalida a fórmula do produto escalar, entendeu? Então, a gente vai ter que usar a outra fórmula, que seria a integral da força. Então, a gente sabe que tendo um gráfico da força, se a gente calcular a área desse gráfico, a área vai ser numericamente igual ao trabalho. Nesse caso, a gente não tem o gráfico, mas a gente tem a equação da reta que a gente calculou. Então, usando essa equação, a gente vai poder integrar ela e encontrar o trabalho e igualar ao atrito, ao ΔK, que é a variação da energia cinética. Então, seria assim. A velocidade inicial ele deu 4,5 e ele não dá a velocidade final assim de cara, mas ele fala que a caixa ela vai percorrer até parar. Então, se ela para, a velocidade final é igual a zero. Então, a gente pode assumir que a energia cinética final é igual a zero também. Então, aqui, substituindo o coeficiente de atrito na fórmula da força de atrito e substituindo aqui para integrar, a gente vai ter isso. Aqui a energia cinética a gente vai cancelar, porque ele para, o bloco para depois de percorrer. E aqui a gente vai poder tirar esse fator aqui, que seria a força normal, massa vezes a gravidade, a gente pode retirar da integral porque ele é constante. E os limites de integração, quais são eles? A gente quer saber o alcance máximo da caixa. Então, a gente não sabe qual seria o limite máximo de integração. A gente pode colocar um x máximo, sempre lembrando de diferenciar esse x desse x aqui, porque são x's diferentes. Esse é o x máximo, esse é só uma incógnita da equação. E aqui o inicial seria zero, porque a gente está considerando ele partindo desse ponto P, que a gente assumiu como a origem. Então, é o ponto zero, aqui. Então, a gente tirando essa força normal, a gente vai poder cancelar as duas massas, porque elas estão aparecendo dos dois lados da equação, então elas são canceláveis, né, digamos assim. E a gente vai sobrar isso aqui. A gravidade a gente admite como 9,8. Deixa eu... E a gente integrando já essa equação, a gente vai ter isso aqui. E aí, resolvendo essa integração, colocando os limites e tal, subtraindo, a gente vai chegar aqui ao alcance máximo, que é o xm, que a gente quer descobrir. Ele é aproximadamente 5,11 metros. E essa é a letra A, então. A gente descobriu qual vai ser o deslocamento máximo da caixa a partir do ponto que ela passa pelo ponto P, que é onde começa a ter um atrito, que não é constante, ele vai variar. A gente calculou como é que a gente faz como é que ele varia ao longo desse percurso, usando a função afim, substituindo e descobrindo a equação. A gente substituiu aqui na integral e igualou a força de atrito, a energia cinética. Porque ele deu a velocidade, então isso já é tipo uma dica que a gente vai ter que usar a energia cinética. E a energia cinética final é zero, porque a caixa para. A gente isolou o xm, depois de fazer a integral, e descobriu o alcance máximo dele. Então essa foi a letra A. A letra B, ele fala... Qual é o coeficiente de atrito quando a caixa para?
Então, como é que a gente pode fazer? A gente tem a fórmula do coeficiente de atrito. A gente sabe como é que ele varia em função da posição x. A gente quer saber qual vai ser o valor do μ quando o x é o x máximo, que é quando a caixa vai parar. O x máximo a gente calcula na letra A, que é 5,11. Então, na letra B, a gente pode só substituir esse x nessa equação para encontrar o μ, concorda? Isolando o μ, resolvendo essa conta, a gente vai encontrar o μ, que ele vai ser igual a 0,304. Aí nota que é uma grandeza adimensional, todas as unidades aqui vão se cancelar, e a gente vai ter uma coisa adimensional aqui, que vai ser o μ, coeficiente. Na letra C, ele fala para a gente considerar como se a força de atrito fosse constante. Então, aí, nesse caso, a gente vai poder usar o produto escalar, porque o produto escalar só pode usar para força constante e deslocamento retilíneo. O deslocamento a gente já sabe que é retilíneo, então ok, e a força, nesse caso, ele falou para considerar constante. Então, a gente vai poder usar o produto escalar. O produto escalar, como é que ele é? Ele é dado a multiplicação dos módulos da força, nesse caso vai ser a força de atrito, pelo deslocamento. O deslocamento a gente tem, que a gente calcula na letra A. E, não, mentira, ele quer saber o deslocamento quando a força de atrito é constante. Então, o deslocamento é o que a gente quer descobrir. Então, seria o x da nossa questão. A força de atrito ele falou para a gente considerar constante como o μ sendo 0,1. O μ sendo 0,1, a gente vai ter a força de atrito, a gente vai substituir na equação da força de atrito, que é o μ vezes a normal. E a gente vai substituir ela aqui, e o ângulo vai ser 180 graus. Por quê? Porque a força de atrito ela é oposta ao movimento. Então, por exemplo, a caixa, o deslocamento dela está para a direita, e o atrito ele é a força oposta a isso. Então, ele quer fazer a caixa parar. Então, o atrito vai ser para cá, para a esquerda. Então, o ângulo que eles têm aqui entre si é de 180 graus. Então, 180 vai ser o alfa. E qual é o cosseno de 180? É menos 1. Então, vai ter um negativo aqui. E aí, isso, a gente, para encontrar o deslocamento, né, a gente tem que encontrar quanto que é o trabalho nesse período. E outra forma do trabalho que a gente já sabe é a variação da energia cinética. Então, a gente vai igualar o produto escalar, a variação de energia cinética vai isolar o D. A gente tem a força, que é constante, usando μ igual a 0,1, o cosseno de 180, que é menos 1, e a gente vai substituir na equação toda aqui, que vai ser igual a ΔK também, né? Aqui eu já substituí o cosseno pelo menos 1, colocando o sinal aqui, porque é cosseno de 180, menos 1. E a força de a energia cinética, a gente sabe que afinal é 0, porque o bloco vai parar. Então a gente pode cancelar essa força, essa energia. E notem que tem sinal de negativo dos dois lados da equação, então a gente pode cancelar eles também e vai ficar positivo. Então a gente vai isolar o D, a gente tem a massa, tem a gravidade, que é 9,8, tem o coeficiente constante, que ele falou para a gente considerar como 0,1. E tem a energia cinética, porque ele deu a velocidade inicial. Então, a massa, vezes V0 ao quadrado sobre 2, é igual a 0,1 vezes a massa, vezes 9,8, vezes o D, que é o que a gente quer descobrir. A massa a gente pode cancelar dos dois lados, o V a gente tem, e substituindo os termos da equação e isolando o D, a gente vai ter que o D é igual a 10,33 metros. Ou seja, essa vai ser a distância que a caixa percorreria nesse trajeto todo se o coeficiente de atrito fosse constante. Se toda essa superfície aqui rugosa tivesse o μ como igual a 0,1. Então, nesse caso, como a força de atrito seria constante, a gente usa o produto escalar, igual a energia cinética que ele dá. A final é 0, a inicial ele deu a velocidade, que é 4,5, isola o D e encontra que é 10,33. E alguma dúvida? Faz sentido, Maria Clara, ser 10,33? Ser maior do que o 5,1? Sim, faz sentido, porque a força de atrito, se a gente, observando o coeficiente de atrito, ele vai aumentando. Se ele aumenta, a força de atrito também vai aumentando. Então, como ele permanece constante a essa
esse valor aqui, 0,1, ele é menor do que 0,6, concorda? Então, se ele é esse aqui é menor que isso, então ele não vai crescer, ele vai permanecer nesse tamanho, nesse módulo constantemente. Aqui ele aumentava. Se ele aumenta, então tem mais força fazendo com que a caixa pare. Então, se tem mais força, ela vai parar antes. Se a força de atrito é menor, tipo, ela é isso aqui, tem esse valor com 1000 a 0,1 durante todo o trajeto, então vai ter uma força menor durante o trajeto. Então, ela vai percorrer mais. Entendeu? Uma dúvida? Uma questão é que quando você passa o 4,5 ao quadrado dividido por 2 para a esquerda, fica positivo, certo? E o Sim. delta, ele dá negativo. Qual delta? Eu joguei o delta da equação de segundo grau, eu coloquei num wolfram aqui, e dá um delta negativo. Mas isso não é uma equação, não. Ela está Isso aqui é a integral. Aquilo ali entre o positivo e o negativo. Isso, mas isso não vai dar uma equação do segundo grau? Não. É o valor da integral no positivo, no xm, menos o valor da integral no zero, que é zero. Isso. Agora, um ponto, Lucas, que você está certo, é que da mesma forma que a Maria Clara racionalizou o trabalho da força constante aqui, e tem um cosseno, ali também tem um cosseno, mesmo na integral. Porque é o produto interno também, dentro da integral. Sim. Então, ali também tem um cosseno. Então, aquele termo ali tem um menos do 180. Aí fica menos com menos. Isso, Ok? Mas isso aqui é da mesma forma que a gente fez, lembra quando a gente pegou? Sim. Tinha aquela função, integramos, deu alguma coisa ao cubo, mais alguma coisa ao quadrado. Avaliado no xm, no zero. É que às vezes eu prefiro usar, aqui tá parece quase uma integral, né? É uma barrinha assim, ó. Eu prefiro usar uma barrinha, que aí é avaliar isso aqui no xm, menos avaliar isso aqui no zero. Só que isso vai retornar uma equação de segundo grau, ou não? Vai, é verdade. Vai ser uma equação de segundo grau, né? E eu tô entendendo, as raízes dessa equação de segundo grau estão complexas. Porque tá faltando um menos aqui. Aqui tem que ter um menos. Essa força é resistente. Aí vai ficar menos com menos, vai dar mais. Aí só vai ter uma... Porque o trabalho é o produto interno de f dx dentro da integral, da mesma forma que é aqui. Então você vai ter que f d cosseno de θ. Em ambos os casos, vale isso aqui. O 180 tem cosseno, tem um A negativo. Tá certo. Isso, mais alguma dúvida? Diga só dúvida. Não, só. Ok? Podemos. Próximo. Bom dia a todos. O problema 7, eu preciso ler o enunciado ou eu posso ir explicando junto? Vamos ler, eu leio aqui para você. Tá, ok. Um professor de Então, esse aqui, eu vou representar o professor e a cadeira como esse quadradinho. Ele tem uma força aplicada horizontalmente aqui de 600 newtons. E aqui eu vou fazer o diagrama dele. Só colocar a velocidade, 2, metros por segundo. Então, isso aqui você tem o eixo X, o eixo Y. Aqui, o corpo ele vai ter um peso. E esse ângulo ele vai ser igual a 30 graus. Você vai ter uma força horizontal aqui, que eu vou representar
nesse lado, por ser uma força positiva, igual a 600 newtons. Como esses ângulos eles têm 90 graus, o ângulo aqui é 60. O que mais? É só isso, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o somatório das forças. Então a gente tem a força em X, que é igual ao peso, vezes seno de θ, menos o peso, na verdade, mais a força que está empurrando, que é igual a força vezes cosseno de θ. Isso aqui é igual a 520. 520 menos 416,5, que é igual a 103,5 newtons. Essa é a força resultante que é aplicada no carrinho. E você tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Para resolver essa questão, a gente pode fazer o seguinte, a gente usa o trabalho é igual a força vezes a distância. Como a força é constante e a distância percorrida em um único eixo, a gente pode usar essa fórmula. E também o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, menos a massa do corpo vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Ok. Agora o trabalho, calculando esse primeiro trabalho, a gente tem que 103,5, que é a força, vezes a distância. Eu esqueci da distância. A distância entre esse ponto aqui é igual a 2,5 metros. Vezes 2,5 metros. Isso aqui é igual a 258,75 joules. 258,75 joules. Depois disso, é só você igualar essa equação esse resultado nessa equação. Então, a gente vai ter que 258,75 é igual a massa é igual a 85, vezes a velocidade final, né? Que é o que a gente quer encontrar, que é quando o professor chega aqui na base da rampa, dividido por 2, menos 85, vezes a velocidade inicial, sobre 2. Fazendo os cálculos, isso é igual a 3,17 metros por segundo. É isso. Alguma dúvida, gente? A velocidade inicial é 2 ou é 2. A distância. Ali é na energia cinética. Ah, ok. Você está falando aqui ou aqui? Na força, né? A força, se você pegar aqui, você fazer um triângulo retângulo, você pode ver que esse vetor, ele é a mesma coisa desse vetor. O que muda aqui vai ser a componente y. A componente y vai ser menos e a componente x... e a componente x vai ser sempre positiva. Você pode fazer seno, nesse caso, você pode fazer cosseno de 30 graus, como foi o caso que eu fiz aqui, cosseno de 30 graus, ou você pode fazer seno de 60 graus. Ficou um pouco mais explicado isso também. Lucas, na energia cinética é 85 vezes 2 ao quadrado, que a velocidade inicial é 2. Aonde?
Isso. Realmente, estava pensando na distância. Terminamos então aqui os problemas desse módulo, trabalho energia cinética, e na próxima aula passamos para um novo assunto de Física 1. Até mais a todos. Tchau! Bye!